E aí, povo de Deus, bem-vindo a mais um podcast com o Super T, sem tema, sem direção, sem edição, sem roteiro, apenas deixando fluir sobre tudo e qualquer coisa. A gente vai começar mais um podcast. Tô vendo aqui, é domingo, 6h43 da noite, aqui na Inglaterra. Olá para você que está aí pelo mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, que a gente viu que tem gente dos Estados Unidos também, aqui da Inglaterra. Um beijo para todos vocês. E eu tava vendo que eu fiz os dois últimos vídeos, eu meio que não me apresentei, né? Eu não falei pra vocês quem eu sou. Ai, vai estar coçando a garganta agora. Passei o dia sem falar, passei o dia descansando, que a minha semana foi super cansativa, dor de cabeça. Sabe quando você tem dor de cabeça porque você está cansado? Foi a minha semana. Eu disse assim, vou te dar o final de semana pra descansar. Passei o dia descansando, sem falar. Aí eu começo a falar, olha o que dá. Beber uma aguinha. Eu tava pensando sobre o que falar com vocês. A gente diz assim, né? Diz que não tem roteiro, diz que não tem nada, mas sempre tem um roteirinho, né? Sim, tem um roteirinho. E pelo menos o roteirinho mental. E assim, nossa, eu falando tanta coisa. Porque às vezes vem as coisas pra poder falar, os pensamentos, os assuntos. Mas aí eu tô, tipo, no meio do trabalho, no meio da rua, resolvendo um problema com algum amigo, na faculdade, algum canto assim. E aí eu não consigo fazer, né? Então eu comecei a anotar pra tentar vir aqui. Porque eu não gosto muito, porque eu acho que tira todo o peso da emoção, da inspiração do momento. Porém, eu não posso estar no meio da rua, conversando com os meus amigos, só dizendo assim: ei, peraí, só um minutinho, vou gravar aqui meia hora de um podcast. Tu continua já o teu assunto. É estranho, né? Mas pra falar pra vocês, e começar a minha vida de produtor de conteúdo, eu comprei um microfonezinho sem fio. Comprei um microfone sem fio, veio com dois, então eu posso até ter um convidado. E ele tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele tá aqui. Ai! E é isso aí. E uma coisa bem interessante que eu achei nele, que tem uma qualidade boa, porém, todavia, contudo, entretanto, deixa eu ver se eu acho que é esse aqui, é. Ele vem com a esponjazinha que cobre o microfone. E ele vem com esse frufru aqui, que é tipo um bichinho, um peluzinho, que cobre o microfone. Supostamente, a esponja, ela é para ser usada dentro de ambientes, né, como a gente tá aqui, e isso daqui é para ser usado para diminuir o vento. O que eu percebi? E com a esponja, o som fica muito alto e estridente. E com o negocinho para tirar o vento aqui, ele fica melhor, sabe? Ele fica mais assertivo, mais gostoso. Eu não sei dizer como, mas ele fica melhor. E aí eu disse assim, tá, beleza, então vou usar sempre esse daqui, porque fica menos estrondoso. Não é que nem fica alto. Sabe quando fica extrapolando o som? Eu espero que ele esteja melhor aí para vocês. Mas voltando aos assuntos, e eu percebi que eu falei de assuntos diversos, passando, né, só conversando, e eu não me apresentei, não disse quem eu sou, não disse da minha história, e nem sobre como começou tudo isso daqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago, conhecido como Super T nas redes sociais. E esse é um apelido que vem da faculdade, eu conto já pra vocês. Eu venho da área do marketing, tá? Eu tenho 12 anos de carreira no marketing, trabalhei em grandes empresas no Brasil, principalmente empresas do mundo fashion, e trabalhei com grandes nomes como a finada Marília Mendonça, Paola Oliveira, Flávia Alessandra, a Fabiana Carla, Vanessa Camargo. Um beijo para todas vocês. Sim, mais com mulheres por conta da indústria fashion. E aí eu costumava, era gerente de marketing nacional, cuidava do Brasil inteiro, das campanhas nacionais, website, clientes, loja de clientes. Ajudava muito a diretoria, dava ideias, campanhas, lidava com os famosos contratos, todas essas coisas. E eu me sentia realizado, mas ainda não me sentia muito feliz. Na verdade, durante muito tempo, esse mundo era o mundo que eu queria. Quando eu comecei a estagiar, né, porque eu fazia faculdade, lá em 2008, 2009, eu comecei a trabalhar numa empresa, estagiário de arte mesmo, né, do canal de comunicação. E aí, eu trabalhava fazendo papel de parede, campanhas, toda a parte visual. E eu via, né, obviamente, eu como uma pessoa que veio do subúrbio, uma pessoa, graças a Deus, não passei necessidade, mas não tinha luxo, né, como um milhão de brasileiros, a gente vive, tipo, na linha.
E eu queria ganhar dinheiro e ser importante, ser grande, como todo mundo quer ser. O que aconteceu foi que eu lá e tudo mais, eu comecei a ver nessa empresa que eu estava estagiando na época, ainda na faculdade, devia ter uns 21 anos, e aí eu comecei a ver que os grandes executivos, né, os diretores da empresa, os grandes gerentes, e obviamente eu vi o que eles tinham, os carros, as coisas, e disse, eu quero ter dinheiro com esse pouco que tem, quero trabalhar com esse pouco que trabalho. Eu comecei a perseguir a carreira de executivo mesmo, sabe, assim, ser um diretor, um presidente de uma empresa. Eu comecei a me aplicar bastante para isso. Isso dá até a pauta para outro podcast, que é quando a nossa chave vira. Até então eu era só um moleque, sabe, assim. Eu ia estagiar, ganhava o meu dinheiro, papocava o dinheiro todo em roupa, em festa, em eletrônico, né, em videogame, essas coisas. Não sobrava 10 centavos pro próximo mês. Gente do Maria, você não tem noção. Tinha, no começo, eu era tão irresponsável que eu tinha que pedir dinheiro à minha mãe, o meu estágio até que pagava bem. Eu comecei a estagiar numa empresa muito boa, uma empresa nacional muito boa. E eu lembro que na época, sei lá, o salário... Ai, desculpa. O salário mínimo era em volta de R$ 450, 480. A minha bolsa estágio, ela chegava assim 600, 700. Em mês grande, porque já naquela época a gente ganhava por hora. Então quanto mais você trabalhava, mais você ganhava. E ainda não tinha a lei do estagiário. Lula criou um ano depois, ou Lula, um ano depois que eu estava na empresa. E então a gente podia trabalhar 8, 10 horas por dia, que estava sossegado. E um dos motivos que eu lembro que a gente era muito bem pago, que a empresa era grande, a empresa era muito profissional. E a empresa cobrava muito dos seus estagiários, sabe? E aí eu lembro que o diretor, eu tenho um contato com esse diretor até hoje, a gente se conhece também e tal, admiro muito o trabalho dele. Ele falou assim, eu fiz questão de lutar pelo preço dos estagiários, porque os nossos estagiários aqui, eles trabalham, são cobrados de responsabilidade como os nossos funcionários. Então eu acho que eles têm que ganhar, assim, como os funcionários. Assim, o preço da base hora. Né? E aí era tipo, era R$ 480 o salário mínimo na época, por volta disso, ganhava tipo 600, 700. Eu ajudava em casa, tá? Não acho que eu não ajudava, não. Eu ajudava em casa, pagava algumas continhas que a mamãe pedia, mas me sustentava fora de casa. Tipo, eu não pedia minha mãe dinheiro pra ir pra cinema, não pedia mamãe dinheiro pra ir pra uma festa, essas coisas não. Pelo menos os meus luxos da época eram o que bancava. Mas no começo, chegava dias que eu não saía mais, não fazia mais nada, eu tinha que pedir dinheiro à mamãe pra poder estagiar e ir pra faculdade, sabe? Aí eu disse assim, aí depois que eu percebi, disse, tá, quando eu receber meu dinheiro, eu vou fazer as contas e eu já vou separar o dinheiro de todas as vezes que eu tenho que ir pra faculdade e de todas as vezes que eu tenho que ir pro estágio. Pagava meia, né, passagem, eu já separava. E aí eu lembro que eu botava 2 saídas no final de semana também. Mas não é nem pra sair pra algum canto, não. Tipo assim, uma ida e uma volta, outra ida e outra volta, né? 2 idas e 2 voltas, pra dar 2 saídas. Agora, se você quisesse ir na casa de um amiguinho seu, sabe? Visitar, jogar videogame. Eu tinha uns amigos que tinha isso. Final de semana a gente ia lá, ia, levava assim um biscoito, um pão, um patê. Aí passava tarde jogando videogame, ou vendo filme, depois voltava pra casa. Eu disse, e pelo menos assim eu posso sair sem gastar. Aí eu separava o dinheiro. Meu irmão, o que sobrava depois, foda-se, eu tava no meio do mundo gastando. Irresponsávelzinho. Aí teve aquela fase da virada, que a gente geralmente tem que dizer assim, mas peraí que eu tenho que fazer algo da minha vida, né? E aí você começa a se preocupar com o futuro. E aí eu comecei a me preocupar com isso, comecei a planejar os meus gastos, continuava saindo e fazia. Mas já não era mais tanto como antes. Via o que eu não queria e reservava um dinheirinho. E aí eu comecei a ver esses caras e essas mulheres, tinha muita mulher na empresa executiva, inclusive a minha chefe, a minha gerente da época e a minha coordenadora, elas eram muito importantes, eu admirava muito elas eram muito inteligentes e elas eram muito profissionais, eu disse assim, nossa, pensa que nem elas. Aí eu tinha minha gerente e a minha coordenadora direta, eu tinha uma gerente, era tipo uma gerente grandona, gerente dos gerentes, né? Eu lembro dela até hoje, de vez em quando a gente se fala, mas assim, rede social, comenta as coisas um do outro. E ela era, tipo, bichona. E eu lembro quando ela ficava em São Paulo, quando ela ia pra Fortaleza, a mesa dela era vizinha nossa. E aí, principalmente vizinha minha. E aí, quando eu via ela dando os cagaços no povo, cobrando, ou batendo de frente com o diretor, com aquela gerente, né? Com o diretor, com o presidente, eu ficava só de olho assim, vendo na forma que ela falava, que ela enfrentava. O bicho era torpeta.
ela é paulista. Que ela enfrentava eles, né, mas de forma bem profissional, e eu ficava só pegando, só pegando, só pegando, e aprendendo assim de forma bem indireta. Mas, indo para continuar nossa história, então eu comecei a minha carreira na comunicação, cresci, de lá eu virei, de estagiário eu virei assistente, assistente virei analista, depois eu virei analista 2, e com isso eu saí da parte de arte e comecei a pegar cada vez mais planejamento e fazer campanhas. E nesse fazer campanha, a minha gerente e minha coordenadora me ajudaram muito, era fazer de forma tipo planejamento, porque a execução eu já fazia. Eu comecei a fazer na criação, depois eu comecei ajudando na execução, né, no dia a dia, ligando para a gráfica, pegando material, mandando para as unidades, colhendo feedback, vendo se receberam material, orientando como deveria ser, ligando para o povo, pedindo informações e forças para botar na revista da empresa. Eu comecei a planejar as ações, tipo assim, como é que vai ser o Natal? Como é que vai ser o Dia das Crianças? Vamos ter ideias, vamos aprovar, vamos planejar, vamos ver gasto. Então foi crescendo essa parte mais de administrativa, podemos dizer assim, de planejamento. E aí, obviamente, eu tomei gosto, continuava das minhas criações, né? E também isso era junto. Tomei gosto e eu disse assim, rapaz, eu quero ser analistazão, e depois coordenador e depois gerente. Beleza. Continuei minha carreira. A empresa passou por uma fase ruim. Depois de 4 anos nessa empresa, crescendo bastante, aprendendo muito. É minha base hoje em dia. Aí muita gente foi demitida e o bonito aqui foi junto, né? Porque, claro, né? A homofobia tá aí pra isso, né? Mentira, a gente não foi homofobia, não. Foi. Foi porque a empresa estava lutando pra fora os mais novos. E eu, com 4 anos, era um dos mais novos. Então, todo mundo que era mais novo, a empresa estava demitindo para poder economizar dinheiro. E, obviamente, as pessoas mais novas, elas iam sair devido à rescisão, né? Para não ser um rumbo muito grande na empresa. E assim, eu saí da empresa. Mas não saí chateado, não. Eu fiz muitos amigos, amizades, aprendizados. Eu estava terminando a minha monografia, então eu disse assim, ó, eu vou focar na monografia. E aí, beleza, eu passei um mês em casa com a minha rescisão. Menino, deixa eu contar para vocês, eu vou bater palma agora, hein? Olha os ouvidos. Me contar para vocês, com o dinheiro que veio uma boa rescisão, eu lembro que eu comprei minha cama, que eu tenho até hoje. Eu queria só o colchão, mas eu tenho minha cama, meu guarda-roupa, que foi embora, porque infelizmente lá em casa, quando chovia muito forte, inundava, e depois de 3 inundações ao longo de vários anos, ou foi 4, o guarda-roupa se foi, mas durou assim uns 10 anos, eu acho. E comprei meu tablet, comprei um celular na época, um Samsungzinho branco, comprei meu tab, o Galaxy Note, que era um tablet, Galaxy 8, sei lá, alguma coisa assim. E eu fiz o quê? Dei a louca. Eu comprei simplesmente o ingresso e a passagem de avião. Não, só a passagem de avião para ir ver a Madonna em São Paulo. Porque eu vi assim, nossa, essa mulher, olha aí, ó. 2000, quando que ela veio pro Brasil? Eu fui pra MDNA. 2010? Não, 2012. Foi, saí de lá em 2012. 2012, aí meus primos, meus amigos todos iam, eles são fascinados pela Madonna. Eu disse assim, menina, eu vou, olha aí, 2012. Eu disse assim, essa bicha tá velha, ela vai já morrer, talvez essa seja a última ou a penúltima turnê que ela vai fazer, então deixa eu ir ver ela, porque só Deus sabe quando eu vou ver ela novamente, né? A mulher aí, 65 anos, fazendo outra turnê mundial. Dá-lhe Madonna. E aí eu peguei e comprei a passagem de avião caríssima, você não tem noção, caríssima. A bicha, papum. E não tinha comprado ingresso. Eu disse assim, eu vou lá, eu não quero ver ela na área VIP, quero ver ela de pertinho assim, eu quero cheirar o periquito dela. Pra, né, pra dizer assim, aí beleza. E aí quando eu fui lá com meus primos, encontrei os meus primos, amigos, fiquei na casa de uma prima minha de São Paulo, e aí a gente subiu e desceu, visitando a cidade e tal, encontrei uns amigos, e porque eu já tinha morado em São Paulo por um breve período de tempo, então eu tinha algumas poucas amizades, aí eu fui contar o pessoal. E aí os meus primos, meus amigos iam num dia, que era o primeiro dia de show, e eu tava planejando o segundo dia de show. Aí eu disse assim, eu não tenho dinheiro ainda, o dinheiro não, o ingresso ainda. Então eu vou lá comprar esse ingresso com eles pra ir amanhã. Aí beleza, aí a gente pegou e foi, eles lá na fila, aí o cabicho chegou e disse assim, tem que ingresso na da Madonna, uma área lá, não era da VIP, mas era uma área que era bem perto, depois da VIP. Aí eu, quanto é que tá? Ele, 100 reais. Aí eu disse, me dá aí. Pensando bem naquela que 100 reais era muito dinheiro. Mas como eu tava com muito dinheiro da rescisão, eu disse, foda-se. Eu comprei do cambista, tá, meia entrada. Cadê a carteira de estudante? Eu tinha deixado no apartamento, porque a carteira de estudante de Fortaleza, que era a minha cidade, não servia em São Paulo, então eu deixei em casa pra não perder. Eu perdia tudo na época. Tudo eu perdia. Tudo eu pedia. Tipo assim, se você botasse, sei lá, 10 reais na minha mão
e eu só precisasse de R$ 2 naquele dia, os outros R$ 8 eu perdia. Não tô brincando, eu perdia tudo que não me era necessário. Pensa um bicho mongo. E aí, eu peguei, fui lá e comprei, aí cheguei lá pra entrar, aí o cara, cadê a carteirinha? Eu disse, não, olha aqui, eu não trouxe, sou de Fortaleza, e obviamente vou ver pelo sotaque, né? Aí eu sei que era um senhorzinho, assim, 60 anos. Não, tem que ter, aí eu acessei a internet, aquela que já tinha internet, acessei a internet, mostrando, tá aqui, ó, eu quero ser de Fortaleza, tá aqui, aí botei pra ele poder ver. Menina, tá aqui meus cabelos, não, putaria, tô vendo agora na câmera. Opa, pronto, melhorou. Quer dizer, vai assim mesmo. Você já sabe que eu sou todo descabelado mesmo, então, vida que segue. E aí eu peguei, falei com ele disse assim, não, olha aqui, mostrei e tal. Eu disse, fala no meu apartamento, eu tô hospedado no bairro tal. Eu nem lembro qual é o nome do bairro. Eu disse, não dá tempo de ir lá pegar, você não pode acertar? Ele gritou, não posso não. Você não tem a comprovação de estudante, você não pode entrar. Eu disse, beleza. Aí ele depois abaixou no meu ouvido e disse assim, fica ali do ladinho, que eu te ponho lá pra dentro, porque o meu supervisor tá certo. Aí fiquei lá, e quando o supervisor saiu, ele disse, vem cá, vai, cadê o ingresso? Me dá graça, que coisa, e eu entrei. Gente, eu vi a Madonna tão de perto, engraçado que não era VIP, eu vi a Madonna tão de perto, você não tem noção. Eu vi a Madonna tão de perto, que eu nem precisei comprar o ingresso pro outro dia. Eu já me dei por satisfeito, dancei, cantei horrores, foi tudo. E aí depois eu voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, continuei fazendo a minha monografia, né, na faculdade e tal. E a minha monografia foi sobre jogos, e foi sobre design, era sobre jogos de terror e design. Tipo assim, o nome da monografia do artigo é Resident Evil Remake. Como o terror é transmitido no jogo através do design gráfico. E aí eu fui analisar o jogo em suas várias instâncias para mostrar como a sensação, opa, mexi a câmera aqui, foi mal, gente. Acontece. E aí eu fui pegar para mostrar para eles como é que o terror era passado através dos jogos, o design, né? E eu analisei as cores, aí eu nem tinha me tocado. Nossa, gaguejando horror. Eu nem tinha me tocado. Eu já tinha estudado sobre várias coisas ao longo da faculdade. Porque a faculdade eu fazia, a faculdade que me era dada, e os assuntos que me interessavam demais, eu fazia parte, fazia eles paralelos, ou só lia livros mesmo. Eu sempre fui muito estudioso. E aí, eu lembro que eu já tinha lido muito sobre jogos, muito sobre videogame, muito sobre a origem dos jogos, sei o que e tudo mais, muito sobre arte. Eu fiz umas 3 cadeiras de direção de arte. Não, eu fiz 2 cadeiras de história da arte e umas 2 ou 3 de direção de arte, relacionadas, né? Não especificamente. Então eu já tinha muita leitura para monografia. E eu fui ler sobre o medo. Eu já tinha muitas leituras sobre design também, teoria das cores, formas, layout, todas essas coisas eu tinha. Na hora da faculdade, mas eu gostava tanto de criação na época da faculdade. Para quem não sabe, eu sou formado em comunicação social pela Universidade Federal do Ceará. Mas eu gostava muito de criação. Eu queria criação, sabe? Muita criação. E aí eu estudava essas coisas, tipo, paralelo mesmo. Então eu já tinha muita leitura e muito conhecimento sobre a área. E aí que eu estudei sobre medo, um livro antigo sobre medo, mas que trazia vários estudiosos do assunto. E eu fiquei chocado de ver como o Resident Evil, o pessoal já naquela época, eles colocavam várias coisas. O computador aqui apagando, gente, e a luz indo embora. Deixa eu botar aqui pra carregar, porque eu esqueci de botar o telefone pra carregar de novo. Como vocês sempre me falam, me dizem, tá carregado que eu não tô vendo? Será que tá carregando? Não sei não, a gente vai já ver. Se o telefone descarregar, eu volto com ele carregado. E aí eu lembro que naquela época, por exemplo, do jogo e o medo, Resident Evil, ele não te mostra o que tem depois das coisas, depois dos cantos. E isso mexe muito com a nossa teoria sobre medo, que as coisas, a gente, ser humano, como animal visual, a gente tem medo do desconhecido, do que não tem. Por isso que a gente tem medo do escuro, que a gente não sabe o que tem lá, que a gente não consegue ver. E aí, sempre tem corredores apertados. Isso é o Resident Evil 1, né? O remake. Por quê? Porque não tem pra onde você fugir, então isso lhe dá medo. E aí, o jogo, majoritariamente, ele é em preto, amarelo e vermelho, que a natureza são cores que são relacionadas a perigo, alerta. Não é que é amarela, mas aqueles tons sérpias amarelados. E aí, os marrons ou pretos escuros e os vermelhos, né? Mas falar sobre perigo de forma geral.
E assim, eu fiz toda a análise com base nos livros, foi incrível. E aí eu lembro que eu tava indo ver o meu coordenador na época, né, o meu orientador, e aí outra empresa me ligou para fazer uma entrevista lá na outra cidade, na cidade vizinha. Lá vai eu voltando, só mandei uma mensagem pro meu orientador dizendo que eu não podia ir porque teve entrevista, voltei e fui pra entrevista, entrei nessa empresa. Aí eu trabalhei com marketing nessa empresa, fiquei 2 anos e meio, aí me chamaram para ser em outra empresa para ser, é, não era coordenador, né, porque supervisor e coordenador é a mesma coisa, só muda o nome. Coordenador internacional de marketing. Eu disse, vixe, vou nessa. Porque na época, eu lembro que eu já estava fazendo cursos do italiano, estava finalizando o italiano, estava no meio do francês e tinha começado o alemão. E já estava aperfeiçoando o inglês, né? Eu estava assim, tentando aperfeiçoar o inglês. E aí eles me chamaram para ser coordenador internacional. E aí eu fui para essa empresa. Só que depois de 9 meses eu pedi para sair, porque eu tinha uma coordenadora, gente, ela não era gente. Ela tinha, assim, um negócio, ninguém gostava dela, era o cão terra. E ela pegava muito no meu pé. Depois eu descobri que ela pegava bichinha. Então hoje em dia eu tenho até pena. Por puro recalque, porque ela sempre quis fazer criação, ela sempre quis fazer publicidade, essas coisas. E trabalhar com o que eu trabalho, mas não conseguiu. E aí ela tinha uma gerente administrativa. E nessa empresa, a gerente administrativa mandava em todos os coordenadores, né? Então ela pegava muito no meu pé, você não tinha noção. Aí eu disse assim, quer saber de uma coisa? Eu sou novo, eu sou capacitado, eu consigo arrumar outro emprego. Deixa esse emprego que ela faz tanta questão pra ela já é uma bicha real velha, ela é bem velha. E ela não vai assim não, sabe? Mas era uma bruxa, sabe? Eu disse, vai se lascar. Eu deixo pra essa bruxa aí, ela se fuder, nem aí pra ela, que aí ela que sofra. A empresa era boa, mas não era tão boa assim, sabe? Ela parecia boa, mas assim, a administração não era das legais. Eu disse, fica aí, que aí depois eu consigo outra coisa. Aí saí, aí fui pro interior do Ceará. Aí eu passei 1 mês e meio, foi 2 lá. Abandonei o emprego, passei no emprego vizinho à minha casa. Fui para esse emprego, passei tudo trabalhando com marketing, tá? Coordenador de marketing. Aí passei para essa empresa, que eu tive contato com grandes pessoas, com grandes nomes, desenvolvi muitas campanhas legais, fiz a empresa... Nossa, gente, nessa empresa eu fiz a empresa crescer, viu? Eu fiz a empresa se tornar... Ajudei, né? Não fiz, que não foi exclusivamente a minha meu mérito, mas que eu tive uma grande participação, galera, eu tive, eu tô com consciência. Eu tive, porque a empresa sempre teve um bom produto. A administração e a criação não mudou, os materiais não mudaram. O que mudou foi o marketing, mas administrar o marketing. E a empresa, de repente, saiu só de uma empresa que existia no mercado para uma das top of mind, uma das gostosona do mercado. Todo mundo conhecia, todo mundo temia, em termos comercialmente falando, né, as outras empresas, e elas admiravam as coisas que a gente fazia. E aí eu era o nome por trás. Tanto que as pessoas depois, quando sabiam que eu estava livre, as pessoas iam me procurar fazer proposta. Aí eu me sentia. Mas enfim, aí depois eu fui para outras empresas e abri uma consultoria, porém eu não estava satisfeito. Eu queria criação, eu sentia muita falta da criação, sabe? Fazia trabalho administrativo, ganhei até legal e tudo mais, mas eu sentia muita falta da criação. Então, depois de uns 10 anos, 12 anos trabalhando com marketing, criando meu nome, sendo reconhecido, sendo conhecido e ajudando as empresas a crescer, eu sentia muita falta de criação. E aí eu lembro que em 2017, 17 ou 16, final de 16, começo de 17, eu falando com um amigo meu dizendo assim, o Arthur, beijo Arthur, eu dizendo assim, Arthur, não sei se eu faço, eu acho que eu tinha uns 30 anos, 29 na época, eu não sei se eu faço outra faculdade, queria fazer jogos e tudo mais. Mas eu me sinto tão velho, eu disse, que velho o quê, cara? Olha pro mercado, os grandes nomes, eles são... E aí que não tá carregando aqui? Os grandes nomes... Ah, vai mudar aqui um pouco o som, porque senão o negócio não anda, não carrega. E ele disse assim, os grandes nomes, eles são mais velhos, sabe? Eles são mais velhos do que de idade e tal. Só faz a faculdade. Eu fiz 2 anos de jogo digital na faculdade, ganhei muita experiência e tudo mais, mas eu queria muito trabalhar no setor, não tomava coragem. E aí eu também sempre quis fazer muito mestrado. E aí aconteceu de que eu disse assim, tá, vou fazer esse mestrado. Vou entrar nessa empresa que eu entrei, né?
Eu tava vindo fazer mestrado em Portugal, na verdade, final de 2019. E aí eu disse, uma empresa me chamou para trabalhar com eles. E aí eu disse assim, tá, eu vou atrasar esse meu sonho de mestrado, porque eu não tenho muito dinheiro, vou trabalhar nessa empresa, vou juntar todo o dinheiro que eu puder. E aí, quando eu tiver uma quantidade legal de dinheiro, eu vou fazer a faculdade. E assim eu fiz. Eu comecei no marketing na criação, eu fui crescendo, mudando de emprego sendo conveniente. Eu fiquei muito tempo em um canto, porque eu não me aguentava. Surgiu oportunidades, eu ia. Tipo assim, eu gostava das empresas, mas eu queria ganhar dinheiro. Então, se a empresa não podia me promover, ela não podia me dar essa chance para ganhar dinheiro, para eu poder conquistar os meus sonhos, eu simplesmente eu mudava, porque eu não achava justo eu ter que sacrificar os meus sonhos por conta da empresa. Mas quem sabe que empresa, quando ela tem que cortar o funcionário, ela só corta, ela não tá nem aí não. Então eu dizia assim, se eu não tô nem aí pra mim, como muitas vezes eles fizeram, não muitas, eu não fui demitido muitas vezes. Eu só fui demitido 2 vezes, eu sempre troquei de emprego. Mas nas 2 vezes que eu fui demitido, eles só me demitiram. Se eu tinha conta, se eu não tinha conta, se eu tinha plano, se eu não tinha planos, ó, nem aí pra mim. E aí eu ficava pensando, eu vou estar aí pra essas empresas que não estão nem aí pra mim, por quê? Sabe? Eu disse, não, vou trabalhar, vou respeitar, eles estão me pagando para oferecer serviço ABC, vou oferecer esse serviço, porém, depois disso, a depender dos meus planos, eu troco de empresa. E assim eu fazia. E aí eu sei que eu juntei o dinheiro e fiz todos os testes e hoje estou aqui, na senhora Inglaterra. Então eu fico aí para vocês, tá? Tem os seus planos, foque bem muito neles, tem que ter persistência e paciência e bola pra frente, bate pra frente. Não espere muito pelos outros, porque os outros não vão fazer a sua vida, não. Ninguém vai viver os seus sonhos. Eu sempre fui muito uma pessoa de ação, sabe? Disse, eu quero isso, eu tenho que ir pra isso, e eu ia pra aquilo. E eu me permanecia firme. Geralmente eu mudava, até hoje eu mudo, quando eu vejo sentido. Ou quando eu vejo aquela coisa que eu queria já não tem mais sentido pra mim, aí eu mudo. Mas se eu dizer que eu quero aquilo, eu realmente quero aquilo, eu vou pra aquilo, sabe? E a gente tem que ser assim. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tava na faculdade ainda, começa a faculdade. Tinha uma faculdade de Fortaleza que o lema dela na época era o mundo é de quem faz. E sempre que eu tô pensando em fazer uma coisa, eu digo que não. Aí eu lembro desse lema, eu digo assim, o mundo é de quem faz. Se eu não fizer, quem quer fazer por mim? Ninguém. E eu vou lá e faço por mim. E é engraçado que até hoje, com o Belchior, a gente às vezes fica mangando do povo, fulano fazendo isso, que mico, não sei o que falando isso, que mico. E eu digo assim, pois é, mas fulano tá lá, mico, mas ele tá fazendo. Olha o perfil dele, já tem, sei lá, 300 mil seguidores, fazendo essas vergonhas ali. E a gente aqui, que é os bonitão, os gostosão, que entende, só fazendo o quê? Nada. E aí, como é que fica? Quem que tá no lucro? Ele. Por quê? Porque ele tá fazendo. Então, se você pega muito, sabe? Quer alguma coisa, vai lá e faz. E quando eu falo faço, né? Vá lá você com as suas mãos e faça com as suas mãos. Mas fica aí a reflexão. Se você quiser realmente coisas fazer, dê certo na sua vida, vá lá e faça. Se precisar de gente para fazer com você, convide as pessoas, fale com um, fale com o outro, fale com o terceiro, fale com o quarto, fale com o quinto, monte o plano de negócio e bote para frente, porque ninguém vai fazer isso por você, não. Pode ficar tranquilo, cara, ninguém vai fazer isso por você, não, viu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa é um pouco mais sobre mim, que eu posso falar de forma direta. Uma pessoa que começou com marketing, queria trabalhar com criação e acabou desbancando para o administrativo, para a gestão de empresas, né? Sendo diretor, gerente, coisa do tipo. E que agora está arriscando no setor de jogos digitais. Jogos de uma forma geral. O que o futuro me espera, o que o futuro me aguarda? Sinceramente, eu não sei. Mas eu sei que eu vou lutar. Eu sou o Super Tip e a gente se vê por aí. Beijo.